Salve, meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries, e não, eu não tô fazendo análise semanal dos episódios de The Last of Us. A HBO não liberou para mim o acesso prévio, como liberou para outros criadores, direito da plataforma, sem problema nenhum quanto a isso, mas eu acabo, por conta disso, não fazendo as análises, porque eu não consigo fazer com antecedência, com a qualidade que eu acho que é necessário. No entanto, esse segundo episódio me fez quebrar essa regra, não para eu fazer uma análise do episódio aqui, mas para eu sentir a necessidade de vir falar sobre ele. Porque eu achei não só um episódio excelente, mas eu acho que ele foi histórico para a televisão, principalmente para esse novo momento das séries de TV. E eu acho que fazendo o que esse episódio fez nesse domingo, esse segundo episódio da segunda temporada, ele entrou para um hall de episódios históricos das séries de TV e eu quero conversar um pouco sobre isso com vocês hoje. Eu falei rapidamente sobre isso num shorts que eu publiquei aqui, lá no meu Instagram também, um vídeo que deu bastante visualização, mas eu quero falar um pouquinho de forma mais aprofundada. Eu acho que esse episódio, ele entra para uma categoria de episódios históricos não só pela qualidade dele, mas pelo que acontece no episódio. E existem episódios excelentes que estão entre os melhores de todos os tempos da série de TV, que têm características de destino de personagens importantes muito parecidas com o que The Last of Us fez nesse último episódio aqui. Antes de mais nada, spoilers, tá? Esteja avisado de The Last of Us e de todas as séries que eu mencionar aqui. Quando eu falar o nome da série, saiba que vai ter spoiler, então fique por sua conta e risco. Por que eu acho que esse episódio é histórico? Porque, além da qualidade muito boa dele, as cenas de batalha, o desenvolvimento ali de determinados personagens, pela decisão corajosa de matar o seu protagonista, de matar o Joe, o personagem do Pedro Pascal. Aí, quando eu falo isso, muita gente vem comentar em cima do que eu falei, concordando e principalmente discordando. E discordando, eu vejo muitas pessoas que são fãs do jogo discordando por conta disso. E aí eu reconheço, eu detecto dois comportamentos que eu acho muito estranhos. Pessoas que são apaixonadas pelo jogo dizem duas coisas muito opostas. Uma, que a série, em várias vezes, não respeita o jogo e toma decisões diferentes, isso é um absurdo. E que a série, como no caso desse episódio, fez coisas muito parecidas com o jogo e isso é um absurdo. Então, primeiro de tudo, fãs do jogo se decidam, de repente, combinando direitinho o que vai ser o motivo de ódio, vai ficar mais fácil, tá? Brincadeiras à parte, gente, eu tenho uma opinião muito clara quanto a isso, assim. Série é série, jogo é jogo, assim como Game of Thrones eu dizia que o livro é uma coisa, a série é outra, quando há adaptação para um filme. O fato de fazer igual ao jogo é um problema? Não necessariamente. Tem que ver, analisar o contexto. Uma análise crítica depende de que a gente analise o contexto. A cena foi bem conduzida, foi bem dirigida, foi bem escrita. Tanto faz pra mim se ela foi igual ao jogo ou não. Talvez isso surja como uma cereja do bolo e tal. Assim como mudar o jogo. Mudar a história, fazer episódios diferentes, trazer personagens que não existem. Acho que faz parte. Tudo depende da execução. Não estou dizendo que que pode desrespeitar a obra original. Não se trata disso. Mas mudar determinadas coisas não necessariamente quer dizer que está se desrespeitando a obra original. Portanto, esse argumento para mim, ele cai por terra. Eu acho que foi um episódio incrível e que, independentemente de ter um material base que de fato matou o personagem principal, precisa ter muita coragem para fazer isso do jeito que foi feito e já nesse segundo episódio da segunda temporada. Muitas pessoas não jogaram o jogo e estão assistindo. Muitas pessoas jogaram o jogo e não sabiam o que seria nesse episódio, enfim, tá? Dito isso. Agora, analisando o hall de episódios históricos que eu quero conversar com vocês se The Last of Us se encaixa. Eu tenho aqui algumas séries históricas e não, The Last of Us ainda não está no nível delas, tem que se provar ainda, tem que ter outras temporadas, mas eu acho que já é uma das principais séries dos últimos anos e eu acho que esse episódio aqui, ele briga pra estar pelo menos nessa lista. Falando aqui dos episódios em si, tá? Eu tenho um episódio de Breaking Bad, o 14º episódio da quinta temporada, Ozymandias. Tem uma análise perfeita, né? Modéstia à parte, uma análise completa desse episódio aqui no canal, que tá bem legal. É o episódio mais bem avaliado da história do MDB, de todas as séries, é o Ozymandias do Breaking Bad. Um episódio aqui, como eu disse, spoiler, eles tomam a decisão de matar o Hank.
né, o personagem, o cunhado do Walter White. A maneira como tudo aquilo é feito é incrível, a saudade que a gente sente desse personagem ainda dói, a maneira como aquilo afeta o protagonista, as consequências de tudo que ele fez e acaba vendo o seu cunhado sendo assassinado na sua frente. O fato deles não terem, do episódio anterior, ter terminado com um cliffhanger, que talvez seria um problema e tal, mas nesse episódio não nos poupar e entregar tudo e criar aí no clima de mistério nos créditos iniciais, porque o nome do ator não aparece nos primeiros segundos. Então, eu acho esse episódio incrível. Eu não vou me estender sobre ele, assistam o meu vídeo. Um episódio muito corajoso e perfeito da televisão, que eu acho que se assemelha em termos de decisão com esse de The Last of Us. Um segundo aqui do spin-off de Breaking Bad, Plans and Execution. O 7º episódio da 6ª temporada de Better Call Saul. Better Call Saul é uma série inacreditável, ela é sensacional, eu acho que ela eleva a linguagem de Breaking Bad em diversos aspectos. E esse episódio, spoiler, é o episódio que morre o Howard, um personagem que antagonizou com o Jimmy, né, o Saul Goodman, desde o início, mas que a gente aprendeu a gostar dele em diversos aspectos e tal. E aqui ele acaba acaba sobrando pra ele uma coisa que ele não tinha culpa nenhuma. O Lalo Salamanca, um dos personagens mais detestáveis ali da série, vai lá e mata ele a sangue frio na sala do apartamento com o Saul, com a Kim. E, enfim, uma morte que foi muito chocante. E principalmente o que vem depois, a maneira como cada um deles, como a Kim Wexler e o Saul Goodman lidam com aquela morte é muito reveladora quanto aos personagens. Então, uma morte que é muito corajosa e um episódio, sim, muito perto da perfeição de Better Call Saul. Trazendo um episódio com uma morte chocante que eu acho sensacional, assim, e que certamente é um episódio histórico da televisão, Connor's Wedding de Succession. Spoiler de Succession. Um episódio da última temporada que assim, ainda tinha série pela frente. O Logan Roy, o patriarca daquela família, a possibilidade dele morrer tinha sido afastada já na primeira temporada. Ele não parecia ser um cara que ia largar o osso. No meio daquela disputa familiar toda, quando a gente menos espera, ele morre. E a maneira como eles conduzem essa morte na série, assim, é uma coisa que vai nos tirando o ar, e como aquilo vai afetando cada um dos filhos de uma maneira diferente. E a maneira como o hiperrealismo daquele episódio é uma coisa sensacional. Como retrata a morte de um jeito muito cru e muito inesperado como ela é de verdade. Eu acho que esse é um episódio brilhante, assim. Posso fazer uma análise em algum momento aqui no canal, e eu acho que ele tá nesse hall aí de episódios históricos que se encaixam nessas características que eu tô falando. Um outro episódio aqui da série queridinha do canal é Kennedy and Heidi, o 18º episódio da 6ª temporada de The Sopranos. Não cheguei na análise dele ainda, por isso eu faço análises de quase toda semana aqui no canal. Spoiler de The Sopranos, o episódio da morte do Christopher Moltisanti. Não quero falar muito porque eu quero me poupar para o dia que eu chegar a analisar esse episódio, mas essa é uma das mortes mais chocantes da série. Um personagem que era muito íntimo da família, ele era da família, e é um daqueles momentos que a série parece ir longe demais. Um personagem parece estar indo longe demais, mesmo esse personagem sendo o Tony Soprano, já tendo feito tudo que ele fez. É uma cena da morte dele, ela é muito bem dirigida, muito bem pensada. A música que está tocando, né, Comfortably Numb, do Pink Floyd, e o momento em que a gente ouve The child is grown, the dream is gone, a criança cresceu, o sonho se foi, como aquilo é representativo para eles. Um episódio, assim, perfeito, e tá nesse hall de episódios históricos que eu acho que esse episódio de The Last of Us tá entrando, tá pedindo passagem para entrar. Se vocês discordam, não tem problema, comentem aqui educadamente, vamos conversar sobre isso, tá? E por fim, tem 3 episódios aqui. Um que eu esqueci de mencionar no meu vídeo, no meu shorts que eu fiz lá no meu Instagram, e a galera comentou, e eu acho que ele merece estar aqui também, que é The Day Will Come When You Won't Be. Chegará o dia em que você não estará mais lá. Esse é o primeiro episódio da 7ª temporada de The Walking Dead. É o episódio em que o Negan mata o Glenn. Eu assistia The Walking Dead religiosamente toda semana. Essa foi uma morte muito chocante para mim, realmente muito impactante. A maneira como eles fazem também faz com que esse episódio seja histórico, e ele merece estar nesse hall tão específico que eu tô falando aqui. Me incomoda um pouco
O seguinte, eu acho que The Walking Dead é uma série que está bem abaixo de todas essas outras. Ela é uma série que foi muito boa no início, depois ela perdeu força. Nessa época, principalmente, ela estava ameaçando que ficaria muito boa, e aí tem umas coisas que são revoltantes para mim, que é o seguinte, a sexta temporada terminou com um cliffhanger que a gente não sabia quem o Negan estava matando. Eu acho isso um pouco irritante, assim, do ponto de vista narrativo, fazer isso, uma coisa do episódio pro outro, mas da temporada, assim, achei pouco corajoso, enfim. Aí a temporada volta, a sétima. Porra, muita coragem. Foram lá, mataram o cara que era um dos personagens mais queridos, na frente da mulher e tal. Porra, cachapante, muito bem feito. Porra, The Walking Dead é foda. E aí eles se perdem completamente. Eu acho que depois disso, quando a série tomou uma atitude corajosa, vamos lá, não sei o quê, a coisa desanda totalmente e The Walking Dead se torna quase insuportável de assistir nas temporadas seguintes, tanto que eu abandonei a série. Isso faz eu ter um pouco de ranço com isso, assim. O quanto esse episódio foi incrível, o quanto poderia ter sido e quanto a coisa desandou, para mim faz com que The Walking Dead esteja um nível abaixo, mas sim, o episódio, enquanto episódio histórico, ele merece estar lá. E por fim, dois episódios de Game of Thrones, da época incrível de Game of Thrones, quando Game of Thrones não tinha medo também de tomar decisões, que são o nono e último episódio da primeira temporada, Baelor, spoiler, morte de Ned Stark, decapitado ali, né, na frente de todo mundo, em praça pública, pelo a comando do rei Joffrey. E aqui vale dizer que Game of Thrones, assim como The Last of Us, tinha um material base. Tinha muita gente que sabia que isso ia acontecer, tinha que cuidar fóruns da internet que poderiam revelar que isso ia acontecer. Mesmo quem tomou spoiler achava que não, eles não vão fazer isso, e eles foram lá e fizeram. Então, tinha um material base, eles não tiveram coragem nenhuma. Não é bem assim, tiveram sim, tanto que chocou muita gente. Porra, o Ned Stark estava em todos os pôsteres da série, ele era o personagem principal e eles respeitaram a obra original e fizeram de um jeito muito bem feito. Episódio histórico nesse sentido também. E por fim, o outro episódio de Game of Thrones não podia ser diferente, o nono episódio da terceira temporada, The Rains of Castamere, ou também conhecido pelas duas palavras Casamento Vermelho. Gente, eu sabia, tá? Eu tinha tomado spoiler, que teria o Casamento Vermelho, que seria uma chacina, que não sei o quê, e até o último instante eu acreditava que não ia acontecer, pelo menos não daquele jeito. Prova de que, apesar de ter um material base, apesar de ter spoiler, a série exige uma coragem e uma maestria narrativa para fazer a coisa bem feita, respeitando esse momento de surpresa, respeitando tudo que aquilo representa, e Game of Thrones foi lá e fez isso. Que saudade que eu tenho da época de ouro de Game of Thrones, as últimas temporadas depois, enfim. Então assim, eu tenho aqui uma lista de episódios que são históricos, todos eles são muito bons episódios, e todos eles têm essa característica de ter essa ousadia de ir lá eliminar ou o personagem principal ou um dos queridinhos, o personagem importante da série. E agora, The Last of Us, por mais que isso já estivesse escrito, vai lá e faz isso de uma forma muito bem feita, na minha opinião. Uma coisa muito vil da gente acompanhar e da gente ficar chocado. Poderia falar mais sobre o episódio, tem vários criadores fazendo análise do episódio, não é o meu caso aqui, como eu disse, eu não vou fazer análises semanais de The Last of Us, mas queria conversar com vocês sobre essa decisão aqui, sobre como eu acho que esse episódio se tornou histórico sim para televisão. Me digam o que vocês acham, respeitosamente, concordam, discordam, vamos conversar, eu respondo praticamente todo mundo sempre que eu posso, só não dá para ficar irritadinho e faltar com respeito, e vamos lembrar que é só um jogo, é só uma série, é importante para nós, mas a gente não precisa brigar por causa disso. Eu adorei, quero saber a tua opinião. Me diga aí nos comentários. Era isso que eu tinha para dizer hoje, até o próximo vídeo e tchau!